aguardando aqui as pessoas chegarem para começarmos mais uma manhã, conversarmos, batendo um papo, né? Projeto 626, para começarmos bem sempre a nossa semana, não é? Diogo, bom dia, chegando por aqui. Renato também, muito bom dia, chegando por aqui. Bom dia, que tenhamos um ótimo dia, não é? Bom, nós vamos então, no programa de hoje, né, nessa live de hoje, nós vamos conversar a respeito de toxicidades, de relações tóxicas, não é? O que são relações tóxicas? Sirideu, mandando aqui o sinalzinho, alô, bom dia. E as toxicidades, as relações tóxicas, elas se manifestam de várias formas, de várias maneiras em nossas vidas, não é? Ela pode estar no trabalho, pode estar no casamento, pode estar na amizade, pode estar na família, enfim. De que maneira as relações tóxicas interferem em nossas vidas? Cristina, bom dia. É importante nós refletirmos a respeito disso. Estamos aqui então no projeto 626, não é? Todas as manhãs, 6h26 da manhã, de segunda a sexta-feira, para aquele bate-papo muito gostoso, tá bom? E hoje nós vamos falar, esta semana nós vamos conversar a respeito das relações tóxicas. Peter, bom dia. Sandra Aparecida, bom dia para vocês. Bem-vindos ao projeto 626, esse bate-papo bem gostoso nas manhãs de segunda a sexta-feira. Bem, já aproveita, manda aquele aviãozinho, convida as pessoas, ajude a gente a fazer este programa crescer, não é? Esta live crescer, encaminhando então para as pessoas que você acha que precisam desse bate-papo, as pessoas que precisam desta mensagem, né, de otimismo para começarmos bem o nosso dia. E nós vamos falar então esta semana, repetindo, a respeito das relações tóxicas, sejam elas no trabalho, repito, na família, no casamento, na amizade, e vamos fechar então este bate-papo de toxicidade na ambiência. De que maneira uma relação tóxica pode interferir noutra relação tóxica, de que maneira um problema se agrava quando ele não é solucionado, tá bom? Então, o que é uma relação tóxica, meu querido e minha querida? O que é uma relação tóxica? Vamos entender que ela pode ser eu estar numa situação quando eu sinto um certo incômodo, quando esta relação me suga, de alguma forma suga minha energia, quando essa relação me humilha, quando ela me diminui, quando ela me constrange, é uma relação tóxica, não é? Quando ela me inibe de alguma maneira, quando eu me sinto envergonhado, quando aquela relação me envergonha, quando me assujeita, quando me torna subserviente, enfim, quando ela ainda inibe as minhas iniciativas. Tudo isso é uma certa toxicidade, precisamos entender e lidar a trabalhar com isso para que o nosso dia seja melhor, para que o nosso dia seja mais produtivo. Como falamos em trabalho, então, como identificar se eu vivo uma relação tóxica no ambiente de trabalho? Digamos que o chefe é aquele mandão. Eu não tenho um líder, eu tenho um chefe. Chefe é aquele que manda, é aquele que determina, é aquele que não conversa, é aquele que não orienta, é aquele que não admite o controverso, é aquele que está sempre ali para mandar você. E esta situação diária vai continuando e você se sente bastante diminuído. O chefe é mandão, por exemplo, acaba por ser uma relação tóxica. Quando nós temos colegas vampiros no ambiente de trabalho. O que é colega vampiro, não é? São aqueles que querem aproveitar-se de você, empurram todo o serviço para você. Você demonstra um certo interesse, uma certa vontade de fazer aquele serviço e eles acabam por aproveitar-se desta situação. São os colegas vampiros. E você percebe quando a sua mesa está lotada, quando você tem muitos afazeres, muitos compromissos e os seus colegas estão ali de braço cruzado, aproveitando de você. Então, estes colegas vampiros do ambiente de trabalho que vão delegando para você, evidentemente, caracterizam uma relação tóxica. Cassiana, bom dia. Falta de reconhecimento, por exemplo, quando você nunca satisfaz. As pessoas, o seu chefe, o seu líder pede um serviço, você faz, não está bom, tem que corrigir. Você faz um, ele quer dois, faz três, ele quer quatro. Você chega no horário, ele reclama. Você sai depois do horário, ele reclama. Está sempre reclamando. Então, falta de reconhecimento por suas competências, por suas habilidades. Ambientes tóxicos.
são aqueles também onde as pessoas são negativas, o trabalho é entediante, é aquilo que você não gosta, você faz, você está ali, mas não tem alegria, não tem satisfação, aquilo é chato, as pessoas são chatas, enfim, quando você... Darugueto, bom dia também. Ítalo, bom dia também, bem-vindos. Quando as coisas que você faz nunca satisfaz, aquele ambiente é tóxico demais. Excesso de atribuições, por exemplo, que pode provocar você um esgotamento mental, não é? Conhecemos a síndrome de burnout, que é o estresse laboral, uma exigência descomunal a respeito em cima de você, não é? Exige demais, você tem que produzir, a cobrança é demais, a produção exigida de você extrapola o seu limite, extrapola a sua competência. Jussara, bom dia também. O lugar triste, por exemplo, quando você está trabalhando num lugar onde o ambiente não é legal, as pessoas não são legais, o serviço é entediante, as reclamações, mesmas coisas, mesmos gostos, todo dia aquela ladainha, todo dia aquela mesmice. Isso caracteriza um ambiente tóxico também, não é? Falta de perspectiva. Você sabe que nunca sairá daquilo. Você está no trabalho que é uma repetição, todo dia a mesma coisa, você não vê uma perspectiva qualquer para a sua vida e nunca vou sair daquilo. Eu sempre vou ficar fazendo a mesma coisa nos mesmos lugares, nos mesmos horários, com as mesmas pessoas, então acaba virando uma rotina chata. Não que a rotina não seja importante em nossas vidas, claro que a rotina é importante em nossa vida, nós precisamos ter rotina, mas quando aquilo se torna entediante, é todo dia a mesma coisa, é mais do mesmo, não é? Você não vê perspectiva. Quando há, por exemplo, assédio moral, não é? Aquela cobrança excessiva, humilhação diante dos colegas de trabalho, uma exigência sobrenatural, aquela que você sobre-humana, não é? Aquilo que você não consegue fazer, você entrega uma tarefa, logo vem outra, você é incompetente, você faz a coisa mal feita, quando te chama a atenção insistentemente na frente de outras pessoas, ou assédio sexual, não é? Seja aquele dissimulado, seja aquele direto, falando da sua roupa, falando de você, deixando de lado o mérito do seu trabalho para falar da sua personalidade, são aquelas cantadas, não é? Então, tanto o assédio moral como o assédio sexual tornam o ambiente bastante tóxico. Quando você, por exemplo, perde o tesão de produzir, não é? Inibe a sua criatividade. Quando aquele ambiente inibe a sua criatividade, porque você sabe que não tem vez, que não tem voz, seria o mesmo que falar quando você se torna apenas eficiente, não é? Lilian também, bom dia. A Jussara falando bom dia pra gente, bem-vindos. Nós temos uma diferença básica entre ser eficiente e ser eficaz, não é? E muitos de nós, quando estamos trabalhando, é claro que nós queremos ser eficazes, mas, no entanto, o nosso chefe, o nosso líder, nossa empresa, aquele ambiente de trabalho nos permite apenas sermos eficientes, não é? Então, faz isso, você vai lá e faz aquilo. Faz aquilo, se você colocar uma pitada de criatividade, de inovação, você é podado, não é? O eficiente faz sempre a coisa certa. O eficaz quer fazer a coisa certa do jeito certo. Mas para fazer do jeito certo, é preciso colocar um pouco de criatividade, um pouco de si naquela tarefa, não é? Por exemplo, a torneira está pingando. Alguém diz, seque o chão. O cara vai lá com um paninho, seca o chão. A torneira continua pingando, seca o chão. Ele vai lá e seca o chão. Então isso é eficiente, é fazendo a coisa certa conforme é determinado, não é? Mas se a pessoa diz, seque o chão, a torneira está pingando. Quer dizer, você já percebe que todo dia é a mesma coisa, secar o chão, então eu vou trocar a torneira. Isso é eficácia para atingir-se a efetividade. Tem certos ambientes de trabalho em que você não consegue ser eficaz, né? Você tem que ficar repetindo, sendo apenas eficiente. Isso inibe a criatividade, isso inibe a sua disposição em crescer neste ambiente de trabalho. Isso é relação tóxica. Então, essas toxicidades, não é? Quando eu estou, por exemplo, é muito comum conversarmos com nossos pacientes a respeito de suas insatisfações no ambiente de trabalho, não é? Ou porque eu estou
numa profissão errada, numa cidade errada, com pessoas erradas, não é? Erradas que eu digo, aquela que não dá match, que não dá clima, que não dá aquela empatia, que não dá aquela simbiose, digamos assim, aquela harmonia, aquele tesão de acordar de manhã, ou hoje eu vou trabalhar, vou produzir, hoje eu vou ser criativo, hoje eu vou ser inventivo, porque eu posso produzir, que as pessoas reconhecerão, não é? Sidionel, um abraço para você também. Dionel está feliz porque a Argentina ganhou, né? Jussara, obrigado, Jussara, sensacional, está dizendo. Então, esse ambiente de trabalho que causa estresse, que causa tristeza, é um ambiente tóxico, não é? Nós precisamos, então, identificar essas toxicidades para livrarmos-nos desse ambiente de alguma forma, porque se há uma toxicidade, inibe-se a minha criatividade, eu tenho pensamentos negativos, eu fico triste, eu fico desolado, eu fico cabisbaixo e evidentemente eu não produzirei. E o próprio conceito de trabalhar é produzir, é relacionarmos-nos com o ambiente em si, com o trabalho e com outras pessoas também. Bom, mas a toxicidade está apenas no ambiente de trabalho? Não é? Não, não está. Conectar Terapias, bom dia também, bem-vindo. Então nós temos que entender o seguinte: se eu estou mal no ambiente de trabalho, evidentemente este mal vai estender-se para outras relações. Ou eu estou mal no trabalho porque outras relações não estão bem. Há elos que vão se criando. É por isso que nesta semana nós vamos falar sobre relações tóxicas, não é? Começamos hoje falando sobre o ambiente de trabalho. Amanhã nós vamos falar a respeito das relações tóxicas na amizade. Também depois, um outro dia, no casamento, na família. E por fim, para fechar a semana, como que tudo isso se interliga, se conecta, para saber que minha vida está com relações tóxicas ou não, tá bom? Projeto 626, todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, às 6h26 da manhã. Se quiser mandar um tema, você manda um tema para a gente, que nós vamos aqui trazendo, tá bom? A parcela que nos cabe dentro de um contexto de toxicidade poderia ser um tema para uma live. Claro que sim, Jussara, com certeza, com certeza. De que maneira eu contribuo para que essa toxicidade permaneça? É claro que sim, evidentemente, isso é muito bom, tá vendo só? Cada proposta incrível que dá o tema de uma live só. De que maneira eu contribuo para que minha vida seja uma merda, não é verdade? Minha vida está uma porcaria. Sim, mas o que é que estou fazendo, de que maneira estou agindo para que isso continue, não é? Beijão, Cassiano, ótima semana. Peter, obrigado, bem-vindo, começa a participar com a gente. Bem, então, tudo isso é muito importante refletirmos. Sempre haverá de ter uma responsabilização minha, uma responsabilidade minha das coisas da qual reclamo, não é? Qual é a sua responsabilidade do caos do qual você reclama, não é verdade? Bem, então amanhã vamos falar sobre as relações tóxicas no ambiente, na amizade, tá bom? Aproveita, manda esse avião, manda essa mensagem para mais pessoas, ajude a gente a crescer esse canal, inscreva-se aqui, passe a seguir a gente, não é? Narciso Pieroni, psicanalista, para que possamos levar essa mensagem. Wagner, bom dia, para que possamos levar essa mensagem matinal a mais pessoas, para que mais pessoas consigam se entender dentro desta relação, deste contexto chamado relações interpessoais, tá bom? Estaremos de volta amanhã para falar sobre relações tóxicas na amizade. Muito bom dia, grande beijo, ótimo dia.